Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Muito bem. Então vamos lá, pessoal, começar com crimes e infrações de trânsito. Só que assim, não vamos entrar aqui numa questão jurídica dos crimes e infrações de trânsito, porque já tem que entrar com mais outros aspectos, aí fica muito complicado para vocês e para mim. Então não vou entrar nesse mérito não. Ah, o cara fez errado, não foi preso, o cara foi preso, não. Isso aí quem julga, quem determina é o juiz, é um tribunal, certo? Eu vou mostrar para vocês que na lei de trânsito tem a lei, tem a regra, tem a norma. Agora, como ela é feita, como é cumprida, como é seguida, não vou entrar nesse mérito não, para não prolongar demais o assunto de forma desnecessária. E no caso agora, no momento, não vai estar servindo para vocês, que vai complicar vocês na prova teórica. Então vamos simplificar para a prova teórica ficar mais fácil para todo mundo. Então não fique perguntando assim, ah, mas segundo tal, não, segundo a lei tal, não, porque tem que juntar código de trânsito com código penal. Então deixa esse assunto para os especialistas jurídicos de crimes. Eu vou entrar mais na parte do código de trânsito. Então vamos lá, simplificar para todo mundo. Vamos dar uns comentários aí, uma breve explicação, para não ficar tão complicado. Olá, crimes de trânsito. Então, os crimes de trânsito estão previstos no capítulo 19 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei 9.099, do dia 26 de setembro de 1995. Então, os crimes de trânsito são fundamentados por essas leis. Não pode, o cara fez isso, vai preso. O cara fez aquilo, vai preso. Não, ele não vai preso, ele vai solto. Não. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos ficar no mérito do que tem na lei. Vamos simplificar. Então lá. A pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto e normalmente é cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Esse fechado, semiaberto ou aberto, quem determina é o juiz. Tá bom? Então o juiz determina, você cometeu tal crime de trânsito. Mas não foi sua intenção, não era isso que você queria fazer, por um outro motivo alheio aconteceu. Então, isso é julgado no tribunal. Então o juiz determina como vai ser cumprida a pena de reclusão. Certo? Então essa seria a mais severa, reclusão seria a mais severa. Agora, em que regime vai ser cumprida? É o juiz quem determina. Detenção. A detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Então, detenção já é um pouquinho mais leve. Foi incriminado? Foi. Mas vai cumprir em regime fechado? Não, não pode, ó. Então não pode começar com o fechado. É no aberto ou semi-aberto. De novo, quem determina é o juiz. Então muitas vezes a gente vê o cidadão cometer um crime de trânsito
foi julgado e não vai preso. Ah, não sei o que, injustiça. Gente, não é que é injustiça, é o que tem na lei. Então o juiz vai determinar o que tem dentro da lei. O juiz não pode ser arbitrário, entrar com toda a força da lei, sendo que pela lei ele não pode fazer isso. Então tem um limite, o juiz tem que seguir o limite da lei também. Então o que nós temos que brigar é para isso, para que pelo menos o limite da lei seja seguido. Tem que ser condenado? Então seja condenado. Vai perder o que? Isso. Então o juiz determina, sempre é um juiz quem determina. Vamos aqui agora aos crimes de trânsito. Causar, artigo 308, parágrafo 2º. Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Popularmente falando, tirar racha. Então, o cara tá tirando racha e causa morte. Reclusão, reclusão de 5 a 10 anos de prisão em reclusão. Artigo 308, parágrafo 1º. Causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. 3 a 6 anos de prisão. De novo aí, tirando racha na rua, popularmente falando, causou uma lesão corporal. Aí vai lá ficar preso de 3 a 6 anos, de acordo com sentença do juiz. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Detenção de 2 a 4 anos. Gente, é assim, homicídio culposo é sem a intenção de você matar. Você matou sem intenção. Homicídio doloso, você tinha a intenção de causar esse mal. Você tinha intenção de matar. Então no culposo, não. Eu matei, mas não queria matar, foi sem querer. Eu estava fazendo tal coisa e matei. Então é homicídio culposo. Tá bom, gente? Então, cuidado com isso aí. Muitas vezes a pessoa assina homicídio culposo na ficha, mas não fez nada. Mas como assim, professor, não fez nada? Vamos lá. Um exemplo aqui que eu considero absurdo, mas infelizmente muitas vezes acontece. Teve um caso, eu não vou lembrar ao certo a cidade que foi, mas foi próximo à capital. Um motorista de um caminhão, motorista de caminhão, perdeu o controle do caminhão e caiu com um caminhão de cima de uma ponte sobre um trem que estava passando. Então o caminhão caiu em cima do trem que estava passando, certo? O motorista do caminhão veio a óbito, infelizmente faleceu o motorista do caminhão de acordo com esse acidente. Só ele faleceu. Então ele perdeu o controle, ele caiu da ponte em cima do trem. O maquinista do trem foi indiciado por homicídio culposo. Tá vendo? Porque ele era o condutor do trem. Então o trem, que legal. O trem também segue regras do Código de Trânsito, via terrestre. Então, no caso, o maquinista levou homicídio culposo. Não foi preso. Não pegou detenção, não pegou nada. Mas só que ele foi processado por homicídio culposo. Tá vendo? Porque ele não teve intenção de matar, ele não fez nada. Tava só passando na hora. Então vocês, muito cuidado do como vocês fazem, o que vocês fazem na rua. Às vezes uma coisinha boba, coisa simples, causa uma morte, mas o cara tropeçou em mim só. Gente, segundo a lei, se ele tropeçou em você e morreu, você causou a morte dele. Não quis, não foi sua intenção. Então você assina homicídio culposo. É estranho, né? Mas isso são casos que eu vi ao longo do tempo acontecendo. Não é que vai acontecer conosco, com vocês, comigo. Deus me livre de uma coisa desse tipo. Mas
pode acontecer. Tá bom? Então fiquem cuidado, dirija direitinho, faz sempre o mais certo possível para não entrar em problema, tá bom? Vamos lá. Dirigir sob a influência de álcool de 6 decigramas ou 3 miligramas. Como assim? 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou mais de 3 miligramas de ar expelido no bafômetro ou substância psicoativa. Tá lá, 6 meses a 3 anos de detenção. Participar de corrida, disputa ou competição não autorizada. Tá vendo? Participar do racha. Nem causou morte, nem lesão corporal. Só participou. E correu tudo bem, vai, entre aspas. 6 meses a 3 anos de detenção. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 6 meses a 2 anos. Como você pode praticar uma lesão corporal culposa? Por exemplo, você para o seu veículo e, sem prestar atenção, você abre a porta do seu veículo com tudo, de uma vez. Tá passando um ciclista. O ciclista tromba na porta do seu carro e se machuca. Olha lá, lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Entende? Então, muito cuidado, muita atenção, gente. Porque, ó, a lei existe, a punição existe. Como ela vai ser aplicada? Vou afirmar mais uma vez. O juiz determina. Tá? Então não fica pensando, ah, mas o cara não deu nada pro cara. É o que você pensa que não deu nada pra ele. Alguma coisa, de alguma forma ele foi punido. Então, dirijam sempre certinho. Olha lá. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima. 6 meses a 1 ano de detenção. Então, omissão de socorro. Tá bom? Afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil. Ó, você parou, prestou todos os socorros. Você prestou, certo? Aí quando chega a autoridade, no caso policial, para assumir o acidente de trânsito, você faz o quê? Evade. Então você também pode tomar de 6 meses a 1 ano de prisão. Então, muito cuidado. Tá ali? Fica ali. Ah, mas o documento do carro tá atrasado, não sei o que tá errado. Gente, um erro não justifica outro. Documentação errada é um problema. Omitir socorro é outro problema. Então você não pode, por causa de um problema, causar mais um. Só vai aumentando a fila, tá bom? Violar a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir. O que é isso? A sua habilitação foi suspensa. Você é pego dirigindo com ela suspensa. 6 meses a 1 ano de detenção. Olha lá. Dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir. Importante. Gerando perigo de dano. Como assim gerando perigo de dano? Bom, eu gosto de dar uma dica para vocês aqui interessante, que é assim. Nós, não sou só eu, vocês devem conhecer também pessoas que dirigem há muito tempo sem habilitação. Está errado. Porém, esse cidadão, por não ter habilitação, dirige 1000% certo. 1000% certo. Bonitinho, maravilhoso. Aí é pego sem habilitação, certo? Mas ele tá certinho, assim, fora a habilitação, tira a habilitação, esquece. Tá andando na mão certa, na velocidade certa, dando passagem para pedestre, parando no sinal vermelho, parando na parada obrigatória, faz tudo certinho. O erro dele é o quê? Não ter habilitação. Então ele não vai entrar em crime de trânsito. Agora, o cara sem habilitação, na contramão, furando o sinal vermelho, não parando na parada obrigatória, andando por cima da calçada, ameaçando o pedestre, esse está gerando perigo de dano.
Então pode pegar de 6 meses a 1 de detenção, certo? Aí uma dica. Outra coisa que eu percebi muito também. Esse cidadão, sem habilitação, dirige bonitinho, perfeito. Exceto o fato de não ser habilitado. Mas fora isso, tudo certo. Aí o cidadão um dia vai lá, se habilita. Pega o documento de habilitação na mão. Pronto, o cara desanda. Mas fez tudo errado. Gente, não é o papel que define um bom condutor. São as suas atitudes. Então, se você, antes de ter o documento, já dirigia certo, pegou o documento, continuem dirigindo certo, pelo amor de Deus. Ok? Eu não concordo. O certo é dirigir depois que estiver habilitado. Ponto. Essa é a regra, essa é a norma, essa é a lei, isso é o certo. Porém, eu falei, eu não controlo a vida de ninguém. Se você já dirige certo, dentro do erro, que é sem habilitação, se habilitou, continua dirigindo certo. Tá bom, gente? Para não ter esse problema, para não entrar na força da lei. Olha que legal. Entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições. Ó, já tive na minha sala de aula várias vezes, uma vez só não. Vou contar o último caso. O aluno e o tio no meu curso de primeira habilitação. Por quê? O tio entregou o carro pro sobrinho sem habilitação. A polícia parou. O rapaz perdeu o processo de habilitação que ele estava tirando na época, perdeu o processo. E o tio, que era habilitação nova, perdeu a habilitação, que era a PPD, a permissão para dirigir. Aí os dois voltaram para a sala de aula juntos se habilitar. Por causa desse artigo aí, o 310. Entregar a direção à pessoa não habilitada. Então não façam isso. Não entregue a direção à pessoa não habilitada. Fora o crime. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Perto de escola e hospital é para andar devagar, andar de boa, com velocidade compatível com a segurança do local. Inovar artificiosamente o local do acidente, a fim de prejudicar as investigações. Você lá se envolveu em um acidente de trânsito. Você estava errado. Aí, para você não ser tão errado, você mudou a posição do seu carro. Porque o seu carro estava na contramão na hora do acidente. Você puxou ele para a mão certa. O que vai acontecer? Você sai de um crime e entra em outro crime. Que você está mexendo na cena de um crime. Então, não façam isso. Aconteceu um acidente, fez errado. Então, gente, assume o seu erro. Se foi culpa sua, vai ser culpado. Se não foi culpa sua, você vai provar, não foi culpa minha. Pronto, gente. Mas se você mexer no acidente, porque às vezes a pessoa, no acidente de trânsito, ela bate a cabeça. Ela fica atordoada, fica perdida. Aí começa a fazer coisa assim, sem sentido. Sai correndo, mexe no local do acidente, entende? Então, não façam isso. Se acidentou, calma. Se concentra, fica parado, tenta entender o que está acontecendo. A partir daí você toma alguma atitude. Então não façam nada espontaneamente, assim, sem pensar. Pensem, acalmem-se. Nada no nervosismo. Então lá, penas alternativas. Lembrando, quem vai julgar se você tem direito à pena alternativa é o juiz. Então o juiz julga, vou te dar a pena alternativa, senão não. Então, para os crimes de trânsito, quando o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Vamos lá. O que é pena privativa de liberdade? Você vai ficar preso, vai ficar atrás das grades, você vai em cana. Essa é a pena privativa de liberdade. O que é pena restritiva de direitos? Vamos simplificar. Você vai prestar serviços comunitários. Você vai perder alguns direitos. Você não vai ficar preso, mas você tem que pagar de alguma forma. Então você vai prestar serviços comunitários. Onde você vai prestar serviço comunitário? Vamos ver aqui. Inciso 1º. Trabalho em equipes de resgate do COBOM, Corpo de Bombeiros, e em outras unidades móveis de salvamento. Então você vai trabalhar com resgate a vítimas de acidente de trânsito. Trabalho em pronto-socorro de hospitais que recebem vítimas de acidente de trânsito. Você vai lá trabalhar nos hospitais, vendo vítimas, recebendo, ajudando no atendimento a vítimas de acidente de trânsito. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito e outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. O que é isso? Você vai pôr a mão na massa. Você vai lá frente a frente com o acidentado. Você vai ajudar no resgate, no atendimento. Acabou aquela brincadeira, porque aquilo era brincadeira, gente, na lei. Como assim? Você matou 10 pessoas num acidente de trânsito. Aí o juiz olhava para você: ah, fulano, paga 500 cestas básicas. Fechou a conta. Ah, fulano, você matou só 2. Paga 150 cesta básica. Pronto. Qual o problema? A vida perde o valor. A pessoa vai lá, paga a cesta básica e acabou. Imagina uma pessoa, não vou falar jovem não, uma pessoa qualquer, porque hoje em dia tá tudo muito junto ali, não tem mais tanta diferença. O cidadão tá bêbado ou drogado, ou bêbado e drogado. Então tá sem consciência nenhuma. Aí ele se envolve em um acidente de trânsito, mata diversas pessoas. Só que no caso dele tá embriagado ou drogado, ele nem viu o que ele fez. O que acontece então? Ele vai ser julgado. O juiz dá essa pena para ele de pagar a cesta básica. Ele nem viu o que fez, gente. Ele não sabe nem o que aconteceu. Ele não sabe, não viu a morte. Então ele não banaliza. Banaliza-se a vida da pessoa. Agora, nesse caso dessas penas alternativas, o que acontece? Ele tá drogadão, ele não viu nada do que ele fez. Porém, quando ele for pro hospital, opa, eu fiz aquele acidente, eu fiz com a pessoa. Eita, eu tô no acidente aqui. Caramba, quanta pessoa se machucou, que feio. Então ele vai ver o que acontece. Ele vai ver a consequência do crime que ele causou. Não vai ficar um negócio largado ou abandonado. Percebem? Então hoje em dia tem essa pena alternativa. Foi uma das melhoras da lei. A lei nossa de trânsito melhorou bastante, gente. Melhorou bastante. Coisa assim absurda. Eu tinha uma reportagem, que a reportagem é muito antiga, ela se perdeu nos meus documentos aqui. Imagina o cidadão, ele passou um sinal vermelho, atropelou 2 pessoas. Não matou, mas atropelou 2 pessoas. Aí o policial foi lá, prendeu o cidadão, levou para a delegacia e tá o cidadão embriagado. Aí chegou a reportagem: ô delegado, como estão as vítimas que ele atropelou? O delegado: ó, as vítimas estão bem, estão no hospital, ferimentos leves. Aí o cidadão tá ali, ó, bêbado, totalmente bêbado.
Aí o repórter perguntou assim pro delegado: delegado, o que acontece com o cidadão agora? Bom, agora o cidadão vai ser multado e eu vou entregar a chave do carro, o documento e liberar ele. Mas tá bêbado, seu delegado. Ó, repórter, eu não posso manter ele na delegacia. Não tem lei pra isso. Se eu manter ele na delegacia esperando a bebedeira passar, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser indiciado por cárcere, porque eu prendi os cidadãos indevidamente. Viram como que a lei era antigamente? Não tinha uma lei para pessoa embriagada. Hoje em dia tem. Certinho, gente? Então vamos dar uma pausa aqui. Então vamos lá. O que agrava a pena do crime de trânsito? Os agravantes. Então, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro. Então, o que você está causando, o crime que você cometeu, ele poderia ou machucou mais de 2 pessoas, ou um dano patrimonial a outra pessoa que não tinha nada a ver com isso. Então, isso também agrava o crime de trânsito. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Tá vendo? Então isso aí também, o veículo sem identificação agrava o crime de trânsito. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ó. Isso agrava os crimes de trânsito. Com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo. Opa, como que é isso? Categoria diferente da do veículo? Vou explicar para vocês aqui. Não é complicado não. Já passei na aula para vocês, ou vocês vão ter essa aula ainda, não importa, mas eu vou dar a prévia agora. Você tirou a habilitação categoria B. Então categoria B, a grosso modo falando, é para dirigir carro. Só. A sua é B, carro. Você é pego dirigindo uma moto, que é categoria A. Então isso agrava um crime de trânsito. Você é pego dirigindo um caminhão, que é categoria C. Isso agrava o crime de trânsito. Então é uma categoria diferente do veículo que está dirigindo. Então são agravantes de crime de trânsito. Agravam a pena. Quando a profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga. Então, o profissional do transporte por si só já é um agravante de crime de trânsito. Motorista de ônibus. Por ser motorista de ônibus, isso já agrava, porque ele é um profissional da área. Um motorista de caminhão profissional. Ele tem cursos profissionalizantes da área de transporte. Então, a profissão já agrava. No meu caso, a minha profissão de instrutor é um agravante. Porque eu tenho curso para passageiro, eu tenho cursos específicos para carga, eu tenho curso para dirigir veículo de emergência, produtos perigosos. Eu tenho curso, capacitação para veículo escolar. Tá vendo? Então eu tenho todas as capacitações. Então a minha profissão é um agravante para crime de trânsito. Porque querendo sim ou não, eu tenho um conhecimento maior de quem não tem esse curso. Por que eu errei então? Então a profissão também é um agravante para os profissionais. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. O que é isso? Um veículo turbinado, gente. Um veículo turbinado. Ou um veículo rebaixado. Lembra, fabricante de veículo, ele tem uma especificação que você pode turbinar seu veículo. Você tem um limite para poder turbinar dentro daquela especificação. Ah, eu quero rebaixar meu carro. Pera aí. Então você tem que ver a especificação do fabricante, mais o que tem na lei. Só que assim, não é você turbinar de acordo com o fabricante. Não é você rebaixar de acordo com o fabricante.
além disso, de você fazer de acordo com o que o fabricante determina, máximo, que tem o rebaixamento máximo. Você pode turbinar o carro até o limite máximo da turbina do seu carro. Só que além de você seguir o que o fabricante determina, tem que constar no documento do veículo. Tem que ser homologado pela lei. Aí o policial vai olhar, opa, veículo turbinado segundo a norma tal. Aí o policial vai olhar, tá certo. Veículo rebaixado segundo a lei tal. Opa, tá rebaixado segundo a lei, tá certo. Então o policial não vai prender seu veículo. E não vai ser um agravante. Agora, o que você fizer fora da característica, fora da regra, é agravante, adulterar o seu veículo, adulterar a característica original do seu veículo. Então tem que ser tudo dentro da norma. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Olha, cometeu um crime de trânsito sobre uma faixa de pedestres. Que é isso? Atropelamento. Você atropelou pedestres sobre a faixa de pedestres. Isso é um agravante ao crime de trânsito. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Isso são agravantes de crimes de trânsito. Então isso aí é tudo segundo a lei, gente. Perceberam? Existe a regra, existe a lei. Portanto, tem que tomar cuidado para você não ser pego na lei. Agora, o que acontece de pessoas saírem impunes, já falei, não tem como eu entrar no mérito porque eu não julguei, eu não fui o juiz do caso. Até o juiz, que é o juiz, tem que seguir o limite da lei. Ele não pode ir além do que a lei determina. Ok, vamos lá. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.